A paz, Senhor, povo de Deus, povo abençoado, mais uma vez, vamos ouvir a palavra de Deus, ouvindo e estudando as Escrituras, amém? Glória a Deus. Este programa, este vídeo é um projeto que, quando eu terminar de ler as Escrituras, você também que está acompanhando, também termina de ler as Escrituras, porque bem-aventurado é o que ouve a palavra de Deus. E você está ouvindo a palavra de Deus, lendo as Escrituras. Amém, por Deus? Eita glória! Ontem a gente terminamos o capítulo 4 de Atos. Hoje a gente vamos começar o capítulo 5. Atos 5, versículo 1 em diante. Versículo 1 a 42. Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos ler. Amém, povo de Deus? Compartilha aí. Dá um joinha aí em nome de Jesus, que é para esse vídeo continuar crescendo em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um que esteja assistindo. Deus abençoe a cada um que esteja vendo e assistindo esse vídeo e compartilhando. Amém, povo de Deus? Vamos lá. Mais um certo varão chamado Ananias. Isso é muito sério, povo de Deus. Isso é muito sério. E do dia que encontrar uma pessoa séria na sua frente, cheio de poder de Deus, olha, baixa a pancada aí, porque o negócio é sério. Preste bem atenção nesse versículo. Glória a Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, e a gente tem que meditar nas coisas santas do Senhor. Glória a Deus. Mas um certo varão chamado Ananias e sua esposa, chamada Safira, glória a Deus, venderam uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Preste atenção. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Preste atenção. Por que deixou Satanás encher o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Eu quero dizer para vocês, povo de Deus, que quando muitos por aí não leem a Bíblia, eu ouvi dizer e diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. Preste atenção. Daqui para lá a gente vai ver, a prova. Que o Espírito Santo não é uma pessoa. Se a Ananias foi levar a oferta para Pedro, certo? Pedro, um homem normal, igual a gente, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Quando Ananias chegou, como é que ele sabia que Ananias tinha mentido? Quer dizer, não mentiu para mim, mentiu para o Espírito Santo que estava onde? Nele, em Pedro. Não mentiu para Pedro, mentiu para o Espírito Santo. Olha o que aconteceu. Glória a Deus. Por isso que é bom meditar e prestar atenção nas coisas. Para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade. Não era tudo dele? Não precisava mentir. Olha, eu ganhei 100, eu vou lhe dar 20, vou lhe dar 30, vou lhe dar 5, seja lá quando for, você tinha que dizer: eu vendi por 100, eu vou lhe dar tanto, que o dinheiro é seu. Ninguém anda tomando dinheiro seu. Glória a Deus. Entendeu? Agora, por Deus, preste atenção. E guardando, e não ficava para ti, dava uma parte, mas ficava para ti. E vendida e não estava em teu poder. Não vendeu, mas não estava no seu poder o dinheiro. Para que mentir? Glória a Deus.
E porque formaste este desígnio em teu coração, porque formou isso dentro do teu coração, não mentiste a um homem. Eita glória! Não mentiste a um homem. Mentiu para quem? Não mentiu para um homem, mas para Deus. Aleluia! E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que estavam ali ouvindo. E levando-se o jovem, cobriram o morto, caiu morto. Não é sério? Muito sério. Caiu morto. E transportando-se para fora, tiraram dali do onde estava, tirando para fora e sepultaram. Passando um espaço quase de 3 horas de relógio, quase 3 horas. E também chega sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, o que tinha acontecido com o esposo dela. Os dois combinaram em casa, os dois mentiram, venderam por um tanto e disseram que foi por outro tanto. Aí o Pedro disse: o dinheiro não estava contigo, na tua mão? Não tem poder da tua mão? Não precisava mentir. Glória a Deus. Aí chegou a esposa, não sabendo o que havia acontecido com o esposo dela, e disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste, pois tanto aquele herdade? E ela disse: sim, portanto, mentiu também. E então Pedro lhe disse: porque em que entre vós e vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor novamente. Glória a Deus. Para tentar o Espírito do Senhor. E eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levará a ti. Quando disse isso, e logo ela caiu aos seus pés. Caiu assim, na hora, morte na hora. E expirou. E entrando o jovem, acharam ela morta, e sepultaram junto do seu marido. Houve um grande temor, e todos a igreja, e todos os que ouviram estas coisas. É assustador, povo de Deus. Eu estou lendo aqui, não assusta tanto, mas aqui é para você crer como é a realidade. Não adianta estar mentindo, Deus sabe de todas as coisas. E quando disse que mentiu não para mim, Pedro disse: você não mentiu para mim, mentiu para o Espírito Santo. Aí se mentiu para o Espírito Santo não quer saber de mentiroso. E se mentiu, alguma coisa aconteceu e ele morreu porque mentiu, certo? Mentiu para quem? Para o Espírito Santo. A mulher mentiu para quem? Pelo Espírito Santo do Senhor. Morreu também. Glória a Jesus. Deus grande, Deus poderoso. Houve grande temor em todas as igrejas. Todos que ouviram estas coisas, e muitos sinais e prodígio era feito entre o povo pela mão dos apóstolos, e estava todo uninamente no aprendiz de Salomão, no alpendre de Salomão, quando aos outros ninguém ousava ajuntar-se com ele, mas o povo tinha-os em grande estima.
e a multidão dos que creem no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Glória a Deus. De sorte que transportava os enfermos para as ruas. Glória a Deus. Pense o que aconteceu com Pedro e João. O homem tinha tanto poder, o homem estava tão santificado, que no continuar da lição, até a sombra dele curava o povo. Aleluia. Glória a Deus. E de sorte que transportava os enfermos para a rua, os punhava em punhas em leito, em camilha, para que aos menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles e seria curado. Glória ao nome santo do Senhor. Quem era Pedro antes e quem é Pedro hoje. Aleluia. Naquela época foi um negócio muito sério. Aleluia. Glória a Deus. E passava e cobria algum deles, e até da cidade circunvizinha, até os vizinhos que não era judeu, vinham, carregava muita gente em Jerusalém, conduzia enfermos, atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados pela palavra de Deus, em nome de Jesus, usando Pedro. Amém, povo de Deus? Entendeu aí direitinho? Glória a Deus, aleluia. Começa compartilhando aí, povo de Deus, pro povo aí, aleluia. E levando-se o sumo sacerdote, de todos os que estavam com ele, e ele era da seita. Seita é um negócio contra o Evangelho de Cristo, contra Deus, contra Jesus, contra tudo que se fala em Deus. Era da seita. E dos saduceus encheram-se de inveja. Misericórdia. Se encheram de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Depois de tudo isso, teve inveja e colocaram ele na prisão. Mas de noite, um anjo do Senhor, aleluia, abriu as portas da prisão e tirando-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo toda a palavra desta vida. Aleluia. E ouvindo ele isto, entraram de manhã cedo no templo, ensinava. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram os conselhos e a todos a Sião, e dos filhos de Israel enviaram servidores ao cárcere. Mandaram alguém lá no cárcere, para que de lá os trouxesse para eles. Glória a Deus. Até aí ele não sabia que Pedro e João estavam no templo pregando, não estavam mais na cadeia. Aleluia. Eita glória. O versículo 22. Mas tendo lá ido os servidores, os trabalhadores, certo? Os servidores não os acharam na prisão. Voltando-lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança lá, e os guarda que estava fora diante da parte. Mas quando abrimos,
Olha, quando ele chegou, estava tudo certinho, os guardas lá de fora, tudo certinho. Para ele, Pedro estava lá dentro. Glória a Deus. Os guardas estavam lá fora, diante deles, da porta. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria, e o que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhe, dizendo: Eis que um homem que em ser colocado na prisão estão no templo ensinando o povo. Eita glória! Ele já foi lá para a prisão para não pregar para o povo, para não ensinar o povo o poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Estão no templo ensinando o povo. Então foi o capitão com os seus servidores e trouxeram, não com violência, porque temia ser apredejado pelo povo. Glória a Deus! E trazendo-os, apresentaram ao conselho o sumo sacerdote e interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e queres lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vocês mataram. Eita glória! Aleluia! Qual vocês mataram. Mataste e ainda suspendeu no madeiro. Deus com a sua destra elevou o príncipe ao Salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecadores. E nós somos testemunha acerca destas palavras. Nós também, o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhe obedece. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo, Deus deu o Espírito Santo àquele que obedece. Então, se alguém estiver me ouvindo esta palavra, que obedece ao Senhor, o Senhor também dá o Espírito Santo para você. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Versículo 33. Porém, ouvindo isso, ele enfureceram e deliberaram matá-lo. Glória! Mas levando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhe: Varão israelita, dizendo para o povo: Acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes deste dia levantou-se tendais, dizendo: Se algum a este se ajuntou um número de 400 homens,
o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispensos, reduzido a nada. Ou seja, ele falando para o povo que não adiantava. Adianta sim, aqui é pela salvação. Aleluia. Todos que morreram em Cristo, salvo será, porque o Senhor disse que ia ressuscitar os mortos. Aleluia. Glória a Deus. E depois deste levantou-se Judá, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvido foram dispensos. E agora digo-vos, dai de mão, e este homem deixai-os, porque este conselho ou esta obra é do homem, se desfará, mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça. Desde também combatendo contra a Deus. Ou seja, você está pregando o evangelho e outra pessoa, não, tu é besta, não deixa besteira, isso é tolice. É contra Deus esse tipo de gente. É contra Deus, mas quando você fala as coisas de Deus, você se garante, você creu, confirma tudo o que aconteceu, que é porque está escrito, aleluia. Aí contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos para dentro, olha o que aconteceu. Glória a Deus. Primeiro ele botou para fora para o povo ver, disse essas coisas, agora botou os apóstolos lá para dentro. E o apóstolo entrando lá para dentro, os açoitaram, bateram muito, certo? Deram uma pisa e tanto nos apóstolos, para que o apóstolo tivesse medo de falar as coisas de Deus. Hoje eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, aleluia. Se agarre na presença de Deus, aconteça o que acontecer, ainda que você morra, você tem o seu cantinho no céu, porque o Senhor não é de mentira, certo? Glória ao nome santo do Senhor. Mas bateram com chicote e mandaram que não falasse no nome de Jesus e deixaram eles ir. Aleluia. Aí foi que continuou mesmo. Eita glória. Versículo 41. E retiraram-se dali, pois da presença do conselheiro, e regozijando-se, saíram alegres. Aleluia. Eita glória. E regozijando-se de terem sido julgado digno de padecer afronta pelo nome de Jesus, aleluia. Acharam digno, aleluia. Ficaram alegres, foi por causa do nome de Jesus que nós estamos levando essa surra, aleluia. Também foi por causa de Jesus que todo mundo foi curado, aleluia. Eita glória, aleluia. Pelo nome de Jesus. E todos os dias, continua, todos os dias no templo, nas casas das pessoas, não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eita glória, aleluia. Ah, você está numa casa e não quer não? Não, você vai para outra casa. Está numa rua, não quer não ouvir a palavra de Deus, vai para outra. Vai numa igreja, aleluia, vai em outro canto, anunciar o nome do Senhor. Isso que foi que eles fizeram, e assim é que nós fazemos também. Eu agradeço a Deus porque nós até aqui não somos proibidos, mas está um pouquinho assim, povo de Deus, para que seja proibido pregar o evangelho, certo? Tem gente aí em outros lugares por aí que morre, tem gente até morrendo pela palavra de Deus, mas não nega. É o cara com um cano na cabeça e ele não nega, morre, mas não nega.
Ali eu tenho certeza, em nome de Jesus, que ele tem um cantinho dele no céu. Tudo vai ser seu tempo, e para Jesus estão todos dormindo, aleluia. A pessoa que morreu mais de 20 anos, mais de 1000 anos, estão dormindo para Jesus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, acredite se quiser, mas o Senhor disse que está dormindo. A prova, irmão, Lázaro 4 dias, imagine como está a condição de uma pessoa com 4 dias, aleluia. E para Jesus estava dormindo. Jesus está morto, né? Mas para mim ele está dormindo. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus, agradeço a vocês, povo de Deus, povo abençoado. Deus as abençoe grandemente. Aleluia. Deus te livre na saída, na chegada. Em nome de Jesus. Deus cobre mim com teu sangue, cobre vocês com o sangue do Senhor. Aleluia. Livrando e guardando. Amém. Amém, por Deus. Eita glória.